E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, para a gente entrar nos aspectos de delegação, eu vou lembrar vocês um pedacinho do que a gente conversou lá na primeira aula, né? Vocês não vão ter problema não, que a memória de vocês é uma miséria, vocês não vão nem lembrar do que a gente conversou lá na primeira aula. Na verdade, na segunda. Eu vou falar rapidamente só para a gente relembrar, e aí depois eu vou entrar nos aspectos de novidade. Então, relembrando a primeira aula, a segunda aula, eu disse a vocês que alguns serviços o Estado presta diretamente. Então falei, serviços como saúde, segurança pública, são serviços que são prestados diretamente pelo Estado, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e nós chamamos isso de prestação centralizada do serviço. Então, eu disse que a prestação centralizada é aquela prestação feita diretamente pelos entes federativos, sendo inclusive admitida uma distribuição interna de competência, que a gente chamou de desconcentração. Nessa prestação centralizada, é possível que se faça uma desconcentração, distribuindo a atividade entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Bacana. No entanto, como forma de garantir eficiência, em alguns momentos o Estado descentraliza a prestação do serviço. Então, deixa de ser prestado pelo Estado e se descentraliza, transferindo a prestação a particulares. A descentralização acontece quando o Estado transfere a prestação do serviço dele, Estado, para uma outra pessoa jurídica. Essa descentralização, nós aprendemos também, ela pode ser feita ou para entidades da administração pública, os entes da administração indireta. Então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista podem receber determinados serviços públicos por descentralização, mas também a descentralização pode ser feita a particulares, mediante contratos de concessão e permissão. Ótimo. Isso a gente relembrou. Agora vem as novidades. A doutrina costuma dizer para a gente que essa descentralização pode se dar ou por outorga ou por delegação. O que é isso? Na outorga, o Estado transfere para uma outra pessoa jurídica a titularidade e a prestação do serviço. Então, sempre que você pensar em outorga, o Estado vai estar entregando a uma outra pessoa jurídica não só o poder de executar o serviço, mas também a titularidade. Na outorga é isso que acontece. O Estado transfere para uma outra pessoa jurídica a titularidade do serviço e também o poder de executar esse serviço. Então a titularidade e a execução do serviço, ela é feita pelo Estado, tá? Na delegação, ou é transferida pelo Estado a particulares. No caso da delegação, não. Na delegação, o Estado se mantém na titularidade e ele transfere a um particular somente o poder de executar o serviço. Então, enquanto na outorga esse particular recebe a titularidade e a execução do serviço, na delegação o Estado se mantém na titularidade do serviço e ele delega somente o poder de executar. Só a execução, a prestação do serviço é que é delegada. Para a doutrina majoritária, o que eu vou dizer agora, o que eu falei até agora era pacífico, o que eu vou dizer agora não é, mas é majoritário. A outorga, ela só pode ser feita a pessoa jurídica de direito público. Então, a princípio, eu só posso entregar a titularidade do serviço para uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, uma fundação pública. Somente para as pessoas de direito público é que se pode entregar um serviço público em outorga. Então, a titularidade do serviço, ela só pode ser entregue a uma pessoa jurídica de direito público. E essa titularidade vai ser entregue a uma pessoa jurídica de direito público mediante lei, né? Porque a gente sabe que essas pessoas jurídicas de direito público da administração direta e autárquica, elas são criadas por lei. Então, a princípio, se transfere a titularidade mediante lei a uma entidade pública. Por isso, a outorga só pode ser feita a pessoa jurídica de direito público mediante lei. Beleza. Na delegação, não. Na delegação, o Estado pode transferir a execução do serviço ou para entidades da administração indireta de direito privado ou a particulares. Então, essa delegação pode ser feita mediante lei, quando a lei autoriza a criação, e essa delegação pode ser feita mediante contrato,
quando é feita para particulares, por concessão e permissão. Então a gente fala em delegação legal e delegação contratual. Eu posso delegar a prestação do serviço mediante lei e também é possível se delegar a prestação do serviço mediante contratos de concessão e permissão a particulares, tá? Pessoal, as expressões delegação e outorga estão fora de moda. Então, quando eu falo de outorga, a doutrina hoje chama descentralização por serviço. E o que eu chamei de delegação, a gente pode chamar de descentralização por colaboração. Dá no mesmo, tá? Então, descentralização por serviço ou outorga, quando o Estado transfere a titularidade e a prestação do serviço a uma outra pessoa jurídica. Descentralização por colaboração ou delegação, quando o Estado delega a execução de uma atividade, mas mantém a titularidade nas mãos do Estado. Ok? O que interessa para a gente agora é isso aqui, ó. É a descentralização por colaboração contratual. Porque, seja delegação ou outorga, a descentralização feita para as entidades da administração indireta já foram alvo do nosso estudo. O que a gente tem que se preocupar agora é a descentralização feita a particulares, mediante contratos de concessão e permissão. Essa delegação feita a particulares é o que vai interessar para a gente. E aí, pessoal, quando eu começo a tratar dessa delegação feita a particulares, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que, a princípio, a matéria de concessão de serviço público é regulamentada na Lei 8987. Não é só ela, não. A gente vai falar de outras leis, mas, a princípio, para que a gente consiga se deparar com um contrato de concessão de serviço público, deve estar presente o seguinte esquema. Preste bem atenção nisso, que depois você não erra nada, tá? Na concessão de serviço público, a administração contrata uma empresa, a empresa presta o serviço público e é remunerada pelo usuário. Então, sempre que você pensar em concessão de serviço público, a regra é essa. A administração contrata a empresa presta o serviço e ela é remunerada pelo usuário desse serviço. Isso é concessão de serviço público. Se contrata a empresa presta o serviço e quem paga a empresa não é a administração, é o usuário. A empresa, ela explora o serviço concedido como forma de remuneração, tá? Então, transporte público. Transporte público é concessão. A administração contrata a empresa de ônibus, ela presta o serviço de transporte e quem paga? Você, quando entra no ônibus. Energia elétrica, telefonia, todas as espécies de concessão de serviço público. A ideia é de que a empresa é remunerada cobrando do usuário do serviço, tá? Exemplo, vamos lá. Limpeza de uma cidade é serviço público? É. Limpeza de uma cidade é serviço público, com certeza. Quando a administração contrata a empresa para fazer a limpeza de uma cidade, isso é concessão de serviço público? Não. Isso é um contrato administrativo de prestação de serviço, puro e simples. A administração contrata a empresa limpa a cidade, a administração vai lá e paga. Isso é um contrato de prestação de serviço. Se contrata a prestadora de serviço e se paga pelo serviço prestado. Na concessão, não. Na concessão, como eu te falei, a empresa se remunera explorando o serviço concedido. Então, por que na novela das 8, aquela mulher rica lá, a Sofia, saiu no outro dia para um julgamento, para assistir um negócio, saiu, entrou riquíssima, não quis Sportage, porque a Kia, ela paga uma fortuna para a Globo, para que a mulher rica da novela ande de Kia Sportage. Isso é concessão de serviço. Ou seja, a Globo, ela se remunera cobrando daqueles que querem ganhar, né, colocar os seus produtos expostos na sua atividade, na sua programação. Então ela não é paga pela administração, a União contrata a Globo, ela presta o serviço de radiodifusão de sons e imagens e a União não paga. Paga aquele que quer botar o produto no horário comercial, né? A Grazi, na outra novela, alguém disse cabelo bonito, ela disse, sabe o quê? É Avon. Não é Avon. A gente conhece a Grazi da época que ela usava Avon, né? Da época do BBB. Não é Avon. Avon não deixa o cabelo dela do jeito que está hoje, sedoso, sensacional. Não é, de jeito nenhum. Mas ela remunera a Globo dessa forma. Dizendo que se você na sua casa, com o seu cabelo do jeito que ele está, você lavar ele de Avon, vai ficar do jeito que a Grazi usa, né? Então isso é uma forma de remuneração da Globo. A concessão de serviço público é assim. A empresa concessionária, ela explora o serviço concedido como forma de remuneração,
Tranquilo? Ótimo. Ó para mim. Se a gente entendeu o que é concessão, antes de mais nada, é importante que você saiba que essa concessão de serviço público ela pode ser simples ou ela pode ser precedida de obra. Então, a concessão simples, exatamente o que você viu, a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, mas também essa concessão de serviço público pode ser precedida de obra, ou seja, a empresa ela vai com o dinheiro dela executar uma obra que vai ser necessária à prestação do serviço. Então a ideia é de que é possível que seja uma concessão de serviço público precedida de obra pública. A administração contrata a empresa executa uma obra. Imagine que eu contratei uma empresa para executar a obra e prestar o serviço de transporte de metrô. A empresa então investe. Ela executa a obra do metrô com o dinheiro dela, mas depois ela vai poder, durante, sei lá, 20, 30 anos, explorar o serviço de transporte decorrente daquela obra que ela executou como forma de remuneração. Então ela executa a obra e depois ela explora o serviço que decorra dessa obra como forma de remuneração. Isso é uma concessão de serviço público precedida de obra. Esse é o raciocínio. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Seja a concessão de serviço público simples, seja ela precedida de obra, algumas regras básicas a gente tem que aprender. A primeira é que o serviço público, a concessão de serviço público, ela será precedida de licitação sempre na modalidade concorrência. Então, quando for concessão de serviço público, não se admitem outras modalidades licitatórias. A concorrência é a modalidade licitatória obrigatória para contratos de concessão de serviço público. Não é possível a utilização de nenhuma outra modalidade, tá? Então, necessariamente, não importa o valor do contrato, se for concessão de serviço público, a licitação a ser utilizada será concorrência. Só tem um detalhe. E isso cai em prova, caiu, tem os dois exames na prova de vocês. Na primeira fase, ó, a lei diz que quando se tratar de uma concessão de serviço público, o edital da concorrência, ele pode prever uma inversão nas fases de habilitação e classificação. Ou seja, vai ficar uma concorrência parecendo um pregão, né? A gente aprendeu concorrência nas aulas anteriores e nós vimos que na concorrência, primeiro se habilitam os licitantes, depois se classifica a proposta do licitante vencedor. Ótimo. Aqui, a situação é invertida. A ideia é que, na verdade, a lei não inverte nada. A lei diz que o edital da concorrência pode inverter as fases de habilitação e classificação. Então já era uma concorrência, vai continuar sendo uma concorrência, mas é possível uma inversão de fases, para que primeiro se classifiquem as propostas e depois se habilite os licitantes. Então a gente vai ter uma concorrência muito parecida com um pregão, se o edital assim determinar. A lei não prevê essa inversão de fases. A lei diz que o edital da concorrência pode prever uma inversão nas fases de habilitação e classificação, tá? Então, para a concessão de serviço público, embora seja concorrência, o próprio edital da concorrência pode determinar uma inversão nas fases de habilitação e classificação, ok? Daí, pessoal, o contrato é celebrado, né? Terminado o procedimento licitatório, o contrato é celebrado, e aqui a gente não fala em contratante e contratado. Nós temos o poder concedente, que é o poder público, e nós temos a concessionária de serviço público, que, de acordo com a lei, pode ser ou uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Então, o poder concedente é o poder público e a concessionária de serviço público ou ela é uma pessoa jurídica ou ela é um consórcio de empresas. Então, é possível que essa concessionária seja uma pessoa jurídica, é possível que essa concessionária seja um consórcio de empresas. Esse é o raciocínio que a gente vai ter, tá? Então a ideia é de que o serviço público deve ser prestado ou por uma pessoa jurídica ou por um consórcio de empresas. Não se admite contratos de concessão com pessoas físicas. Pessoa física não, tá certo? O contrato então é celebrado e tudo que a gente aprendeu acerca de contratos administrativos, absolutamente tudo vale nos contratos de concessão.
Então eu não preciso repetir que tem que ter cláusula exorbitante, teoria da imprevisão, duração do contrato, garantia. Todas aquelas regras que a gente aprendeu na aula passada se refletem na concessão de serviço público. Afinal, a concessão, antes de mais nada, é um contrato administrativo. O que me interessam são as peculiaridades. E aqui eu tenho 5. 5 peculiaridades que eu quero que vocês anotem em relação à concessão de serviço público. A primeira, eu cheguei a conversar na aula passada, mas eu vou repetir. A concessão de serviço público, na lei, se trata de 2 nomes quando se fala da rescisão unilateral do contrato de concessão. Então a gente já aprendeu que em qualquer contrato administrativo, não é só para concessão de serviço público, a rescisão unilateral pode se dar ou por inadimplemento da concessionária, ou a rescisão unilateral pode se dar por motivo de interesse público. Então a gente sabe que não me importa se é contrato administrativo de concessão ou qualquer contrato, admite que a rescisão se dê unilateralmente pela administração pública, por inadimplemento da concessionária, mas também permite que essa interrupção, né, essa rescisão unilateral, se dê por motivo de interesse público, sem inadimplemento. Nós aprendemos já, vou só relembrar, que nos contratos de concessão de serviço público, a rescisão unilateral por inadimplemento da concessionária recebe o nome de caducidade. E a rescisão unilateral por interesse público recebe o nome de encampação. Então, caducidade é a rescisão unilateral por inadimplemento da concessionária e encampação é a rescisão unilateral por motivo de interesse público, sem que haja o inadimplemento da concessionária, tá? Se a concessionária for inadimplente, a rescisão unilateral recebe o nome de caducidade. O poder público rescinde o contrato por meio da caducidade. Se a concessionária não for inadimplente, mas ainda assim não houver mais interesse público na manutenção do contrato, aí a rescisão unilateral se dá por encampação, ok? Segundo ponto importante é um aspecto de fiscalização. O que acontece? Nos contratos de concessão de serviço público, o poder de fiscalização do Estado, ele é tão grande, mas ele é tão grande que a lei prevê que, havendo indícios de irregularidades na empresa concessionária, o poder público pode decretar a intervenção nessa empresa. Então a ideia é que existem indícios de que a empresa concessionária está inadimplente. Nesse caso, diante dos indícios de inadimplemento da concessionária, o poder público pode decretar a intervenção na empresa concessionária. O que é isso? Ele, por meio de um decreto, ato do chefe do executivo, ele afasta o dirigente da empresa e, no lugar desse dirigente da empresa, ele coloca um agente público, que é o interventor. Então esse agente público, esse interventor, ele vai ficar responsável por gerir a empresa durante todo o período da intervenção. Então o raciocínio é que se expede um decreto, né, um ato do chefe do executivo, e por meio desse decreto vai se afastar o dirigente da empresa e no lugar dele se coloca um agente público, é o interventor. Esse interventor, ele fica responsável por toda a gestão da empresa durante o período da intervenção, porque o Estado vai instaurar um processo administrativo para apurar se existem realmente irregularidades. E o entendimento é que se o diretor da empresa estiver lá, ele vai atrapalhar esse processo. Então, o poder público decreta a intervenção e depois de decretada a intervenção, ele tem 30 dias para instaurar um processo administrativo que vai apurar as irregularidades. E depois de instaurado o processo, ele deve ser concluído em, no máximo, 180 dias. Então, decreta-se a intervenção. Decretada a intervenção, em até 30 dias vai ser instaurado um processo administrativo. E esse processo deve ser concluído em 180 dias. A intervenção toda, ela pode durar até 210 dias. 30 para instaurar o processo administrativo e mais 180 para que esse processo seja concluído, tá? Sabe o que a prova faz para te confundir? Prova objetiva, 21º exame? Não sei, volte aí nos exames que você vai ver. Diz assim, não é possível se decretar uma intervenção na empresa concessionária sem que haja um prévio processo administrativo em que se assegure a ampla defesa. Olha que vontade de marcar, mas não é não.
Eu não posso dizer isso não. Então, se eu disser que não é possível a intervenção sem que haja prévio processo administrativo, não é verdadeiro. A gente sabe que o processo administrativo aqui é posterior. Primeiro, se decreta a intervenção na concessionária e depois que se decreta a intervenção, aí sim vai ser instaurado o processo administrativo. Claro que se na intervenção verificar que não houve irregularidade nenhuma, devolve a empresa. Extingue a intervenção, presta contas. Então não há nenhuma irregularidade, extingue a intervenção e pronto. Se verificar que existe uma irregularidade, se verificar que a empresa realmente está inadimplente no contrato, aí da intervenção pode decorrer a caducidade do contrato. Verificada a irregularidade, da intervenção, então decorre a caducidade do contrato, que é a rescisão unilateral por inadimplemento da concessionária. Ok? Perfeito. Vamos lá. Além disso, eu disse que eram 5 pontos importantes, tá? O terceiro ponto importante é que... Vige, deixa eu botar aqui que minha mulher disse que eu tenho que beber não sei quantos mil litros de água. E ela liga para saber. E aí eu tive um problema no rim. Mas ela liga para saber, você não tem noção não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui me casar, eu sabia disso. Meu avô, eu conto isso para todas as turmas, mas para mim é sensacional. Uma dica que eu não posso deixar de dar. Meu avô disse para mim, sabe o quê? Meu filho, você vai casar? Case. Não deixe de casar, não. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa, porque o seu casamento isso é bom. Casamento é um barril desse tamanho assim, ó. Cheio de bosta. Com 2 dedinhos de doce de leite em cima. O grande problema não é nada disso. O problema é que você olha o barril de cima, aí você pensa que é um barril de doce de leite, né? Não mergulhe, porque você cai na bosta, meu filho. Isso. O casamento significa você conseguir fazer render 2 dedinhos de doce de leite a vida inteira. É isso. Então tá comendo demais, amarga. Aí tem que tomar cuidado, tem que ir para outro lado, né? Então é ir devagarzinho, com calma, a vida inteira. Casamento é gerir o doce de leite. Eu acho isso sensacional. Eu falei isso todo dia no Facebook, o aluno mandou mensagem dizendo, sabe o quê? Professor, meu barril veio de cabeça para baixo. Eu caí direto na bosta. O doce de leite tá lá no fundo. Aí nesse jeito, tá, às vezes acontece. Não é muito comum não. Começa mesmo no doce de leite, tá? Não, e o pior não é nada. É que meu avô disse assim, agora, depois de 50 anos de casado, meu filho não tem doce de leite que aguente. Aí, acaba o doce de leite mesmo. Meu filho me falou isso. Minha avó até hoje é uma pessoa ofendida com isso. Até hoje. Você liga e diz, ô vó, como é que estão as coisas por aí? Na bosta, seu avô não já disse? Ela nunca se esqueceu. Gente, eu tenho mais de 10 anos de casado. Ela nunca se esqueceu disso. Digo, ô vó, tudo bem por aí? Tamo, meu filho, tamo na bosta. Doce de leite aqui já acabou. Ela nunca se esqueceu, porque o velho disse que o doce de leite do casamento deles acabou. Mas ó, voltando pro meu... Mas acabou mesmo, certamente, né? Enfim, voltando pro meu raciocínio, eu disse que eram 5 pontos importantes. Primeiro, encampação e caducidade. Segundo, intervenção na empresa concessionária. Cuidado com esses prazos aí para a prova objetiva de vocês, tá? Terceiro ponto importante é que em 2006 se alterou a Lei 8987 e se inseriu o artigo 23A. E esse artigo 23A, ele passou a permitir que todas as controvérsias decorrentes dos contratos de concessão de serviço público fossem solucionadas por meio de arbitragem. Então, esse artigo 23A passou a permitir a cláusula compromissória, o compromisso arbitral nos contratos de concessão de serviço público. Então, nesse caso, em se tratando de concessão de serviço público, é possível que as controvérsias sejam solucionadas por meios privados, inclusive a arbitragem. A arbitragem e os meios privados de solução de controvérsias serão admitidos nesses contratos de concessão de serviço público. E aí, em se tratando de concessão, é possível que essas controvérsias se solucionem por meio de arbitragem, tá? A arbitragem está bem na moda hoje, na matéria de serviço público, na administração pública em geral. No início, existiram algumas críticas, entendendo que isso seria uma violação ao princípio da indisponibilidade. Enfim, o fato é que as partes podem acordar, a cláusula compromissória, o compromisso arbitral, podem acordar numa arbitragem para os contratos de concessão de serviço público, ok? O quarto ponto importante que eu tenho para vocês diz respeito à reversão de bens. O que é reversão de bens? E aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir com a ocupação temporária de bens. A gente aprendeu na aula passada, quando eu tratei de contratos administrativos, que
Todas as vezes que a empresa contratada fosse inadimplente, né, na verdade, não precisava de inadimplemento. Se ela deixasse de executar o serviço por qualquer motivo, o Estado poderia ocupar os bens da contratada para manter a prestação do serviço. A gente chamou isso de ocupação temporária de bens. Eu, inclusive, dei um exemplo de um contrato de concessão. Eu disse, imagine uma empresa de ônibus, os funcionários entram de greve. O Estado, para manter a prestação do serviço de transporte, ocupa temporariamente os ônibus e, com isso, ele mantém a execução da atividade. Foi o que eu disse a vocês. Pois é. A ocupação temporária, o nome já diz, é temporária. Depois de resolvida a situação, o Estado devolve os bens, né? Se tiver dano, vai ter que indenizar. A reversão de bens é diferente. A reversão de bens é uma transferência de propriedade que ocorre ao final do contrato de concessão. Aqui a lei estabelece o seguinte: terminado o contrato de concessão de serviço público, a administração, mediante o pagamento de indenização, reverte para si todos os bens da contratada atrelados à prestação do serviço. Então, nesse caso, mediante o pagamento da indenização devida, o Estado reverte para si todos os bens da concessionária que estavam atrelados à execução da atividade, para evitar uma paralisação do serviço até que seja celebrado um novo contrato de concessão. O Estado pode tomar para si os chamados bens reversíveis, né? Nós chamamos de bens reversíveis exatamente os bens da concessionária que estão sendo utilizados na prestação do serviço. Esses, mediante indenização, serão revertidos ao Estado. Então ele transfere para si a propriedade, ele reverte para si todos os bens da concessionária que estejam atrelados à prestação do serviço. Isso é reversão de bens. Então a ideia da reversão de bens é de transferência de propriedade que vai ocorrer ao final do contrato de concessão. Bacana? Ótimo. O último e quinto e último ponto que eu quero conversar com vocês diz respeito à subconcessão. A subconcessão tem uma peculiaridade que eu tenho medo que eles te perguntem em prova objetiva. Até não tem perguntado não, mas tome cuidado com isso. Coisa simples. Subconcessão nada mais é do que a subcontratação no contrato de concessão, tá? Então, subconcessão é isso. É você permitir a subcontratação do contrato de concessão. Então, você imagina o seguinte, quando eu falo de subconcessão, você imagina que a administração pública contrata uma empresa para prestar o serviço de concessão, e essa empresa subconcede, ou seja, transfere a prestação do serviço para outra empresa. Nós aprendemos nos contratos administrativos em geral que a subcontratação de qualquer contrato administrativo, ela deve ser parcial. Além de ser parcial, ela depende de previsão do edital e no contrato. E ela depende de autorização do poder público. Então nós vimos que é possível a subconcessão de partes do contrato, desde que haja autorização do poder público e previsão no edital e no contrato. Pois é, no caso da concessão de serviço público, além de tudo isso, a lei diz que a subconcessão depende de licitação na modalidade concorrência, tá? Na prática, isso inviabiliza a chamada subconcessão. Mas para fins de prova, que é o que interessa para a gente, você vai dizer que a subconcessão de serviço público, ela depende de concorrência. Ela depende de uma licitação na modalidade concorrência para que ela possa ser feita. Então, além das regras da subcontratação de contratos administrativos em geral, na subconcessão existe a necessidade de licitação na modalidade concorrência. Ok? Dentro desse contexto, em 2004, foi editada a Lei 11.079, e a Lei 11.079 de 2004 criou duas novas espécies de concessão de serviço público, que a própria lei chamou de parcerias público-privadas, ou PPPs. Então, parceria público-privada, ou PPP, nada mais é do que concessão especial de serviço público. É porque você olha assim, parceria, aí pensa, é um convênio. Não. A parceria público-privada é uma concessão. Na verdade, são duas. São duas novas espécies de concessão. A partir de agora, nós temos as concessões comuns, simples ou precedida de obra, regulamentadas na Lei 8987, e nós temos as concessões especiais, regulamentadas pela 11.079, que são as PPPs, concessões especiais de serviço público, que a gente vai dividir em duas espécies, tá?
eu já volto para fazer isso. Meu bloco acabou, mas eu volto rapidinho para andamento aqui as PPPs.